Olá, licitantes e licitadores, aqui Luiz Zanotto em mais um devaneio licitatório. 2025 está chegando ao fim e as perguntas que me fazem sempre envolvem um exercício de futurologia. O que esperar das licitações em 2026? Bom, antes de seguirmos o vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, deixar seu comentário, por que não, e compartilhar com mais pessoas que gostam dessa temática de licitações e de debates de compras públicas. Vamos discutir as licitações com a intenção de realmente resolvermos nossos problemas e não só criarmos teses, né, para nos dar mais dor de cabeça, dar mais ideias para tribunais de contas, etc, etc. Né? Então, vamos lá. Bom, a promessa de um novo ciclo de licitações para 2026 ela é bem sedutora. Mais rapidez, menos papel, decisões orientadas por dados e plataformas que funcionam como marketplaces públicos. Sim! Toda essa inovação ela vai cobrar um preço, evidentemente, de testar a coerência do nosso sistema jurídico, de acordo com a realidade que está se tentando implantar e organizar. Obviamente, eu estou falando, entre outras coisas, do SIX. Por isso que eu resolvi dividir esse vídeo em 5 perguntas que têm a ver com essa temática e que certamente serão muito repetidas no ano de 2026, certo? A primeira delas, e o SIX? Estados e municípios podem, então, regulamentar o SIX, já que a lei permite que o Poder Executivo Federal regulamente? Bom, estados e municípios, sim, podem regulamentar o SIX. Eu diria mais, eu diria que precisam regulamentar também no âmbito de sua atuação. O SIX ele foi inserido na lei de licitações como uma norma que não é auto-aplicável, não se aplica sozinha, ela depende dessa regulamentação. Até porque sem essa regulamentação o sistema não decola, não sai do papel. Então é necessário casar sistema, regulamentação e a permissão legal que já existe. Então a pergunta é, quem deve regulamentar? O texto legal, ele é óbvio ao dizer que o Poder Executivo Federal vai editar o regulamento, mas por quê? Porque o texto federal está pensando no Compras-Gov, que é da União, e quem regulamenta isso, obviamente, é a União, o Poder Executivo Federal. Agora, se eu sou um Estado, um município ou outro órgão público que não uso o Compras-Gov, obviamente eu tenho que regulamentar o SIX de acordo com o sistema que eu utilizo. Então, se a gente interpretar a lei do SIX como uma norma geral, com comando hierárquico, né, não fecha com a autonomia federativa do direito administrativo brasileiro. Então a União traz normas gerais. Norma geral é usar o SIX. O como usar o SIX vai ser regulamentado por cada órgão público, como está previsto em mais de 50 vezes na Lei 14.133. Então a interpretação jurídica mais sólida e simples é aquela mais antiga, onde a lei foi omissa, aplica-se a analogia. Logo, se a União regulamenta para si, cada ente federado regulamenta no seu próprio âmbito de atuação. Enfim, em termos práticos, 2026 separará os entes públicos em 3 grupos: os que não regulamentaram e ficarão à margem, os que regulamentaram mal ou só copiaram da União e enfrentarão controles e insegurança, e os que regulamentaram bem e colherão eficiência. Então, sim, regulamentem o SIX e tratem de que o portal eletrônico de compras esteja adaptado para essa funcionalidade também. Nesse sentido, vem a segunda pergunta. Portais privados podem oferecer o SIX? Obviamente, a resposta é sim, mas com uma pitadinha de desconforto institucional. Por quê? Porque a lei passou a admitir que contratações que sejam realizadas por sistemas eletrônicos fornecidos por pessoas jurídicas públicas ou privadas precisam estar integradas ao Portal Nacional de Contratações Públicas. E a União regulamentará essa forma de integração. Ou seja, há um detalhe estrutural, digamos assim. Por quê? Se quem define as regras do jogo é justamente quem opera a maior plataforma
pública de compras eletrônicas do país, é óbvio que essa regulamentação vai impactar nas plataformas privadas, de alguma forma. Então, eu prevejo momentos de muito diálogo, muita conversa, muita superação de barreiras institucionais para que plataformas públicas e privadas possam oferecer os SICs com tranquilidade. Se não, aqui é o momento em que o direito administrativo encontra o Adam Smith. Né? O Smith acreditava que o mercado funciona melhor quando o regulador não escolhe os vencedores, né? A mão invisível do mercado, quando a concorrência é livre, quando o Estado não atua como juiz e jogador ao mesmo tempo, o que está ficando comum nos tempos atuais. Então, no SICs, essa separação ela fica tensionada, porque o Estado regula o mercado de plataformas e, ao mesmo tempo, é o principal competidor, tendo a maior plataforma do setor. Então, não é ilegal isso, mas vamos combinar que, no mínimo, é indelicado institucionalmente. Então, em 2026, o cenário mais provável será híbrido. Plataformas privadas existirão, mas precisarão operar sob regras definidas por quem já detém enorme vantagem estrutural, no caso, o Poder Executivo Federal. Então, o desafio não é só jurídico, é um desafio de governança, de confiança e de transparência. Mas, sim, nada impede que portais privados ofereçam formas de contratar pelos SICs. A pergunta 3 é: e como funcionará a padronização de objetos nos SICs? E isso é um dos maiores paradoxos dessa nova forma de contratação, desse sistema, porque o conceito legal é que o SIC se destina a bens e serviços comuns padronizados. O problema é que o conceito de padronização, da forma como ele foi concebido para os SICs, ele foi ampliado a tal ponto que ele vai perder a densidade técnica, porque parece que padronização virou sinônimo de prateleiralização, vamos dizer assim. Não sei se existe esse termo, mas... Ou seja, dá a entender que, como quase tudo pode ser padronizado, então a padronização não é mais um critério ou um processo de busca de uma qualidade única, mas é um argumento do porquê que eu estou utilizando aquela forma de contratação. Então, assim, na prática, a tendência é que a padronização seja menos conceitual e mais operacional, porque eu vou ter catálogos amplos, critérios mais genéricos e vou ter um grande deslocamento de responsabilidade para a fase de planejamento, onde os órgãos públicos terão que definir muito bem o que vai ser padronizado e quais são os critérios dessa padronização. Isso vai mudar o jogo. Na verdade, é necessário que o gestor público tenha consciência dessas suas decisões, do que vai fazer como critério para padronizar objetos. Na minha visão, é o ponto mais cinza dos SICs até o momento. É como vai ser estabelecida essa padronização. Porque a padronização, pelo menos até agora, da Lei 14.133 é uma padronização, é um processo de padronização que visa a buscar uma solução ótima. Me parece que o SICs não é isso. O SICs ele busca democratizar o acesso a compras de contratação instantânea, que é bem diferente, né? Padronizar algo para fins de sua utilidade ótima e para fins de contratações de compras comuns do dia a dia. Bom, pergunta 4. Inteligência artificial no julgamento de propostas. É possível? O que a IA fará de fato em licitações? Bom, todo mundo sabe que a inteligência artificial é uma ferramenta que está sendo utilizada atualmente em larga escala. Estou falando da inteligência artificial generativa. Se a gente for pensar de uma maneira ampla, até nas calculadoras eu tenho inteligência artificial, né? Mas, enfim. Então, hoje em dia, construir documentos com o IA é muito fácil. E claro que eu não posso falar de inteligência artificial sem falar na Adapta, que é o maior e melhor hub de inteligência artificial do Brasil, que une as melhores ferramentas de IA generativa, como Gemini, ChatGPT, pelo preço de assinatura de apenas uma delas. E
cada usuário pode organizar essas IAs da maneira que mais entende adequada. Pode organizar suas pastas por assuntos, pode criar experts especializados em tarefas específicas. Já temos aqui a linha de experts do Zanotto que auxiliam nas licitações e nos contratos, e cada vez vamos criando mais experts nesse sentido. Então, eu vou deixar na descrição aqui um link, eu quero que vocês cliquem no link e assinem a Adapta sim. Assinem a Adapta, cliquem no link e deixem a mágica acontecer, porque a IA é uma realidade. Bom, o fato é que a IA não veio para decidir licitações, a IA veio para denunciar incoerências em licitações. Como assim? Bom, obviamente, as ferramentas de IA para licitações elas estão voltadas a identificar contradições entre edital, termo de referência, minuta de contrato, que é muito comum ainda, né, nos documentos públicos, contradições nesses documentos. A IA vai ajudar a apontar exigências potencialmente restritivas. A IA vai sugerir ajustes redacionais e vai também possibilitar analisar histórico de padrões de impugnação, de julgamentos, enfim, tudo aquilo que for possível com uma análise de dados. Então, a IA é um revisor incansável. Muito embora o produto da IA precise de validação humana. Então, a decisão continua sendo humana e não tem como se fugir disso. O efeito colateral, né, se a IA executa, mas a decisão é humana, obviamente, se há um erro, ele acaba sendo deliberado, ele acaba sendo consciente. Porque o decisor pode desconsiderar uma indicação de uma IA e, de fato, seguir em um outro caminho. Só que aí vai ser necessário que justifique, que interprete melhor isso. Na verdade, eu já falo há bastante tempo que eu entendo que o uso maior de ferramentas de IA será na fase externa das licitações, no julgamento das licitações. Por quê? Justamente porque a fase externa se guia pelos princípios do julgamento objetivo, da vinculação ao instrumento convocatório. Ou seja, se o julgamento é objetivo, basta que os dados objetivos da disputa sejam inseridos no sistema para que o resultado seja basicamente automático. Então, se eu tenho os critérios definidos no edital, se está previsto o que pode ser, o que deve constar na proposta, quais são os documentos a serem apresentados, enfim, quais são todos os requisitos, basta o conjunto de documentos estar inserido no sistema, que o resultado já acaba sendo praticamente automático pela IA. Claro, com a validação humana. Então, eu acredito que as ferramentas de IA vão ajudar muito nas licitações, mas muito mais na fase externa. A fase externa tende a ser otimizada cada vez mais. E aí, para isso, os portais eletrônicos têm um papel fundamental. Bom, quinta e última pergunta que, para mim, é a mais interessante. E como fica o papel do fornecedor nessas licitações do futuro? Aqui está o ponto mais sensível e talvez o mais transformador que eu enxergo para 2026. Por quê? O fornecedor precisa ser valorizado também pelo seu comportamento pré-contratual. Mas como assim, Zanotto? Como isso é possível? Sim. A resposta tradicional a essa provocação geralmente é defensiva. Então, não, eu não posso avaliar o comportamento pré-contratual porque isso violaria a isonomia. Só que, se eu disser que eu não posso avaliar o comportamento pré-contratual do fornecedor, essa resposta negativa parte de uma premissa que está ultrapassada na Lei 14.133, que é de que todo comportamento pré-contratual é subjetivo, imprevisível ou arbitrário, o que de fato não é. A tese que eu proponho aqui é outra. É possível, sim, avaliar o comportamento do fornecedor como critério de julgamento, desde que isso seja feito de forma objetiva, transparente e previamente definida, utilizando-se para isso o critério de julgamento, técnica e preço. Então, eu não estou falando em premiar a simpatia do fornecedor, mas em estimular racionalidade cooperativa. Olha só, o modelo clássico de licitação ensinou o mercado a agir de forma predatória. Então, é legal, é bonito quem dá o maior número de lances,
quem reduz drasticamente o preço em relação ao propósito original, quem deu o maior desconto, né, na fase de lances, quem não incomoda muito antes ali no edital, não apresenta impugnações e tal. E com isso se faz uma disputa muitas vezes artificial, ou para não dizer irresponsável, e os problemas surgem aonde? No contrato, onde aí já não tem o que fazer, a administração e o fornecedor já estão amarrados. Se o fornecedor é ruim, paciência; se a administração é ruim, paciência. E com isso nós temos o quê? Contratos frágeis, que não são cumpridos, litígios recorrentes a muita disputa administrativa e judicial, e parcerias que não são duradouras, que são descartáveis. Então a minha proposta é inverter esse incentivo. Por quê? Como é a administração que monta o cenário das licitações, ela pode criar um ambiente que comportamentos que aumentam a qualidade da disputa e do contrato possam ser valorizados na própria disputa, como critério de julgamento, inclusive. Então, não é relativizar a legalidade, mas é usar com inteligência de acordo com o que a lei permite. A Lei 14.133, ela não apenas permite como estrutura o julgamento, técnica e preço, com base em duas premissas, que é regulamentação pelo ente federado e justificativa expressa no ETP de que é a melhor forma de contratação. Então o artigo 36 da Lei 14.133 ele é cristalino. O julgamento por técnica e preço considera a maior pontuação obtida a partir da ponderação de fatores objetivos, então previamente definidos no edital. E mais, o parágrafo 1º ainda exige que o ETP demonstre essa relevância de uma avaliação qualitativa, né? Então, de maneira que não necessariamente está em o que eu avalio, mas em como e por que eu avalio aquele fornecedor. E a minha tese parte daí. Se o ente público regulamentar que naquela hipótese específica de contratação, e aí vamos pensar também no SIX, se for o caso, mas vamos lá. O SIX é mais complicado, é credenciamento, mas vamos pensar em, não num credenciamento, num registro de preços, mas num objeto em que, de fato, as práticas de mercado sejam predatórias. Imagine um serviço continuado, um serviço com dedicação exclusiva de mão de obra continuada, onde eu tenho muito risco nessa contratação e que para isso eu preciso conhecer um pouco mais o fornecedor. Como qualquer relação, o comportamento pré-contratual ele acaba sendo um indicativo de como vai ser o comportamento contratual. Então, qual é a ideia? Colocar no edital elementos que demonstrem que o fornecedor é parceiro já na disputa. Como, por exemplo, menor número de lances na sessão, isso indica maturidade econômica de proposta, né, redução de preços artificiais. Posso pensar em menor variação entre o preço inicial e o final, o que sinaliza previsibilidade, ou seja, que foi feita uma análise de custos efetivamente coerente. Eu posso também contemplar pedidos de esclarecimento qualificados que tragam resultados práticos naquela licitação, ajustes, aprimoramentos no edital ou na minuta de contrato, enfim, seja como for, demonstrando uma postura colaborativa do fornecedor, redução de ambiguidade das cláusulas e sopesar isso também para fins de julgamento. Eu posso trabalhar também com valorizar a busca prévia por aprovação de produtos, de homologação, validação, enfim, de maneira que eu não preciso me preocupar com a marca que está sendo ofertada, com a qualidade, com testes, com durabilidade, com amostras, porque isso já foi previamente contemplado pelo fornecedor. Ou seja, eu coloco elementos no edital onde eu não vou avaliar a boa vontade em cooperar, mas condutas objetivas que impactam diretamente na qualidade do contrato. Nesse sentido, o parágrafo 3º do artigo 36 reforça a tese. Por quê? Porque o desempenho pretérito também pode ser considerado na pontuação técnica. Ou seja, o que se propõe é expandir racionalmente essa lógica, incluindo não apenas o passado contratual, mas também o ambiente demonstrado no ambiente pré-contratual.
Ou seja, como é o fornecedor nas disputas, para que isso também seja sopesado. Então, quanto maior o grau de cooperação qualificada antes da assinatura do contrato, se entende que é menor o custo de transação depois. Então, com isso a administração vai orientando o mercado para não explorar falhas do edital, mas incentiva a redução de riscos, antecipar soluções e até construir contratos mais estáveis. Então a licitação deixa de ser apenas quem chega mais barato e passa a selecionar quem entrega previsibilidade, racionalidade e compromisso com a execução. Talvez seja o salto civilizatório que nos falta nas contratações públicas. O fato é que 2026 será um ano de muitas provocações, podem ter certeza. Então, para a gente fechar esse nosso devaneio, vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o link para 2 artigos aqui muito bacanas sobre o SIX, que nós abordamos alguns aspectos acima, e vale a leitura. Não se esqueçam, novamente, de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar seu comentário e nos acompanhar em outros devaneios para que 2026 seja de muito sucesso em nossas licitações. Valeu! Até a próxima!